Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô um tempinho longe aqui do canal, mas tô de volta. E meu nome é Michelle Mendes, pra quem não me conhece. E aqui nesse canal Aprecia Sua Jornada, eu falo sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, tentando de uma forma simples trazer justamente autodesenvolvimento e autoconhecimento pro nosso dia a dia. Há quem acha que isso é uma coisa muito difícil, muito complicada, que você precisa de separar talvez muito tempo para poder se dedicar. E, na verdade, a gente se desenvolve no nosso dia a dia, fazendo cada um da sua rotina, cada um com a sua vida. Por isso que o nome do canal é Aprecia a Sua Jornada, justamente para que nós possamos nos observar de um ângulo diferente, olhar a nossa vida e fazer da nossa vida a melhor possível, ao invés de, talvez, de perder, às vezes, um tempinho observando a grama do vizinho. E eu estive observando como a gente às vezes quer fazer alguma mudança. Tô falando por mim, mas acredito que isso aconteça também na vida de algum de vocês, que a gente quer fazer uma mudança e vou dar um exemplo bem corriqueiro, bem simples. Quer fazer uma mudança, quer emagrecer, perder peso. Geralmente, o que a gente faz? A gente vai lá e fala, eu vou começar uma dieta. E começa a dieta, às vezes, no dia seguinte, ou até mesmo no próprio dia, e começa cortando tudo. E, por vezes, não consegue sustentar. Não tô dizendo todo mundo, mas a maioria das pessoas não consegue sustentar essa dieta porque começou da forma mais drástica, mais, assim, agressiva possível, né? Vou utilizar esse termo. Tentando, tipo, tirar as coisas tudo de uma só vez. E a gente acaba esquecendo, muitas vezes, que o simples funciona. E funciona demais. Que muitas vezes a gente não consegue realizar algumas coisas na nossa vida porque a gente tenta fazer mudanças absurdas, mudanças bruscas, mudanças rápidas. E o nosso cérebro, como ele tá acostumado, ele tá ali na nossa zona de conforto, independente da zona de conforto do que seja a sua zona de conforto, tá? Não significa que, porque na zona de conforto significa que você está muito confortável, que a sua vida tem conforto. Não. Zona de conforto significa que você está num ambiente, num comportamento, num habitat, você tá na sua forma, não padrão, mas da forma que você está acostumada. Isso é a sua zona de conforto. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto de uma forma muito brusca, a tendência do nosso cérebro é, tipo, nos defender. E automaticamente a gente depois acaba procrastinando, acaba, tipo, errando com a gente mesma, né? Vou colocar assim, mas não chega a ser um erro, é normal. Todo mundo procrastina, mas aí isso faz com que a gente acabe desistindo da mudança que a gente quer, desistindo dos nossos objetivos. E esse vídeo é justamente sobre isso, sobre a forma como o simples funciona e por que a gente acha que o simples não funciona e muitas vezes acaba fazendo as coisas da forma mais difícil, que é como, por exemplo, esse exemplo que eu citei sobre a dieta. Acaba, tipo, cortando, essa semana eu vou cortar todos os doces, eu vou cortar refrigerante, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, eu vou começar a caminhar e aí caminha demais, vai pra academia e quer fazer todos os exercícios, resolver o que não se resolveu, digamos, sei lá, em um ano, resolver em 10 minutos, em um dia só. E é uma coisa que não vai funcionar. E a gente acaba, por vezes, desistindo, porque a gente não começa com o pouco, e o pouco é justamente o simples. Mas as coisas que a gente consegue realizar, pra analisar. Quando às vezes você tem uma matéria na faculdade, na escola, que seja, que você tem dificuldade, alguma coisa que você tem dificuldade de entender. O que você faz geralmente? Você estuda de pouco em pouco e no final você consegue uma nota, você consegue passar, às vezes de uma forma mais apertada, às vezes você consegue realmente compreender aquilo que você estava com dúvida, mas não foi num dia só que você decidiu aprender aquela matéria e você, no dia seguinte, fez a prova e você ficou maravilhosa e você, tipo, conseguiu. Acontece de você estudar, assim, dedicar bastante num dia e no dia seguinte fazer a prova e ir bem. Mas aí você fez a prova, mas não necessariamente você entendeu aquela matéria. E é justamente sobre isso. Eu me observei que, assim como a maioria das pessoas, eu também, às vezes, dependendo do que for, eu tenho o hábito de querer começar pelo mais difícil, de uma forma mais brusca. Não é que seja mais difícil, mas pela forma mais brusca. E aí, por isso eu chamo de difícil. É muito mais desafiador, vamos por assim. E observei que quando eu faço as coisas de pouquinho em pouquinho, em pouquinho, eu consigo dar conta daquilo e eu consigo
ter sucesso naquela meta, naquele objetivo que eu estava fazendo. E a gente pode tirar, às vezes você pode pensar, não, eu não tenho nenhum exemplo, eu não consigo. Mas se eu dei esse exemplo da prova justamente porque costuma ser uma coisa simples, desde tipo da época do colégio, ou para quem fez faculdade, ou para quem não fez, para quem estudou, ou algo que você está tentando aprender, que você está tipo se dedicando, aos poucos você vê que cada pouquinho que você consegue se dedicar, você consegue alcançar o objetivo. Então o vídeo é justamente sobre isso. É sobre você conseguir fazer a sua mudança de pouquinho em pouquinho. Ao invés de você tentar fazer uma mudança muito brusca, seja dieta, seja caminhar, seja estudar, o que quer que seja que você deseja fazer, você vai conseguir fazer a partir do momento que você comece pelo mais simples, porque o simples funciona assim. Às vezes o simples também pode ser bem desafiador. E nesse simples você consegue fazer passo a passo aquilo que você desejava fazer, aquilo que você se desafiava, porque não é porque é simples e que é fácil. Às vezes a gente vê as pessoas conseguindo fazer as coisas e pensa, nossa, mas como ela faz isso de uma forma tão simples? Como essa pessoa consegue fazer tal coisa? E a gente ignora que, tipo, todos nós somos humanos, então todo mundo começou da forma mais simples, todo mundo começou da forma mais leve. Há quem tenha começado da forma mais pesada e depois reduziu. Sim, também acontece. Cada um adapta da forma que é melhor para si. Sendo que eu acredito que para a maioria das pessoas funcione exatamente dessa forma. Você começando de pouquinho em pouquinho. Eu quero ser organizada, de pouquinho em pouquinho. Eu quero ser mais econômica, de pouquinho em pouquinho. Ver o que você pode cortar, ver o que você pode economizar. Dessa forma, eu acredito que, com certeza, você, não só você, como nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. O que não dá é pra gente ficar enrolando e tentando, tipo, sempre fazer do mesmo jeito, as mesmas coisas e, tipo, só contando quando chega no final do ano, ficar analisando, o que foi que a gente fez? Aquela música, né? Então é Natal, e o que você fez? Porque você, tipo, só procrastinou, porque você tentou fazer da forma mais difícil. Então a dica de hoje é exatamente essa. Tenta fazer da forma fácil, tenta fazer um pouquinho, as coisas mais simples, tenta fazer o mínimo possível. Se aquilo te desafia tanto, se é uma coisa assim tão desafiadora, tão difícil pra você, tenta fazer um pouco, mas tenta fazer esse pouquinho com constância, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Caso você queira comentar aqui se gostou do vídeo, se não gostou, críticas construtivas são sempre bem-vindas. Obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau.